e eu falo, por exemplo, de tipos de parede, por que é importante tu saber? Porque tipos de parede para colocar o papel, precisa ter clareza do que tu precisa saber para às vezes se comunicar com o teu cliente. Vamos supor que tu vai colocar na tua própria casa, primeira coisa. Aí tu vai dizer, Jonathan, mas eu tenho uma parede só no reboco. Eu vou estar te explicando sobre como tu vai fazer isso. Sobre que tipo de parede tu precisa ter para poder estar aplicando papel. Então, o que seria, então, uma parede? Como é que são as paredes que a gente usa no dia a dia? Se tu tiver caneta e papel na mão, se tu não entende nada sobre papel de parede, chegou agora na live, fica ligado. A gente fala um monte de coisa aqui e a gente vai estar falando sobre os tipos de parede onde tu pode aplicar papel. E qual é a mais adequada? Agora, dentro desse contexto, tu precisa entender o seguinte. Eu quero que tu pense que existe as melhores condições e as piores ou as menos adequadas não são impossibilitadas de serem colocadas papéis, certo? Faz sentido? O que eu quero dizer? Que mesmo às vezes a parede não estando tão boa, pode receber um papel. Ele pode durar menos? Ele pode. Ele pode dar problema mais cedo? Pode. Só que tu precisa entender que quando um cliente toma uma decisão de colocar um papel de parede na casa dele, não é por uma necessidade. Presta atenção nisso. Quando o cliente decide colocar um papel de parede na casa dele, não é uma necessidade. Até porque o papel de parede não deixa mais quente. Não é fechar uma parede com tijolo porque está entrando frio. Não. É um capricho. É um presente que ele está dando para a própria casa e para a vida dele. Faz sentido? Então, baseado nisso, às vezes a parede pode ter um problema, pode ter uma situação adversa, ela não está totalmente adequada, mas ainda assim ele quer. E se tu identifica isso, tu consegue fazer com que tu fique livre, por exemplo, de uma possível reclamação. Por quê? Porque se tu não conhece nada sobre isso e tu vai colocar o papel, vamos supor que eu te ensino só a colocar. Coloca assim, passa a cola, bota na parede, esfrega tudo que dá, passa o estilete para lá, passa o estilete para cá, depois passa o pano e depois diz que está pronto e vai embora. Se tu faz isso, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, dá às vezes 2, 3 meses, ou dá um ano, esse cliente liga. Porque tu não me falou nada. Se tu tem embasamento e conhecimento, esse cliente confia mais em ti, porque tu diz as coisas com mais confiança. Tu transmite confiança para quem tu está trabalhando. Beleza? Então o que acontece? O que a gente tem de parede? Normalmente o tijolo, o reboco, não vou botar selador, vou botar aqui. Depois a gente tem outra camada de massa corrida e tinta, beleza? Tijolo, lógico que se for botar papel tijolo não pega, aí a conversa muda, aí a gente não vai conseguir conversar quando a gente está falando em tijolo. Reboco, quando tu tem uma parede só rebocada, presta atenção, uma parede só rebocada, ela não serve para receber o papel de parede. Então, se tu tua casa está no reboco, está no cimento cru, tá? Aqui é o cimento cru, ó. Reboco é o cimento cru. Cimento cru não pode receber o papel. Por que não pode receber o papel? Primeiro que a superfície ela é muito porosa e muito irregular para receber o papel de parede. É grossa, é irregular. Jonathan, mas aqui em casa, eu passei um reboco fino. Foi feito com uma areia e cimento, foi fino, está perfeito, ela está maravilhosa. Se ela está crua, não dá para receber o papel de parede. Primeiro fator, ainda assim, por mais que ela esteja fina, ainda continua sendo um reboco e ela não é o suficiente para dar liga no papel, se ela está crua. Por quê? Mesmo que ela o mais fina que ela esteja possível, tu tem um problema de absorção da cola, absorção de toda a umidade. O cimento, por estar cru, ele absorve demais a umidade, fazendo com que esse papel solte. O reboco não deixa nem pegar. Até, além disso, a gente tem dentro do reboco a outra questão de estar soltando partículas. Essas partículas não estão aglomeradas e fixas na parede. Jonathan, então significa que eu preciso passar um preparador de parede ou um selador para aplicar o papel? Também
Não. O papel de parede não aceita e não dura e às vezes nem fica na parede se tu tiver uma parede rebocada, filtrada, só com selador. Por quê? Porque boa parte das vezes esse selador não é o suficiente para fazer com que a sucção do cimento em relação à cola que é aplicada no papel, né? Tu aplicou cola no papel, colou no cimento. Se tu colar essas duas coisas, mesmo com selador, esse selador não segura o suficiente o excesso de sucção da cola pelo cimento. O cimento continua puxando toda a cola do papel de parede para dentro. Jonathan, mas como assim? Eu já fiz testes aqui em casa mesmo, já fiz algumas coisas aqui, e eu já botei para ver o que acontece. Eu já sabia que não dava, mas eu precisava enxergar o que aquilo fazia, o que tipo de situação acontecia, ou por que aquilo estaria acontecendo. E baseado nisso, essa é uma conclusão óbvia e lógica para quem já é da área. Para quem não é da área, às vezes pensa, mas eu posso botar o papel de parede direto no cimento? Não, não pode. De verdade, sem, não é blá blá blá, isso não é blá blá blá.